Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 19 de novembro de 2020. Hoje, nessa quinta-feira, eu trouxe para vocês uma atividade de português, onde a gente vai trabalhar mais um pouco do verbo no modo imperativo. E em matemática, a gente vai trabalhar um pouquinho aí de operações com números decimais e perímetro, tá? Vamos iniciar então com a atividade de português, lá no nosso livro didático, página 200 até 202. Então, aqui, né, nessa parte, agora você. Vou aproximar um pouco mais. Leia a tirinha abaixo. Aí tem o Garfield e o Odd, né, que é o cachorro do rapaz aí, tá? E aí, ele tá observando os dois fazendo a mesma coisa. E aí ele vira e fala pro Garfield, não imite o Odd, isso é feio. E o Garfield faz o quê, né? Imita a cara dele, né? Isso é mais feio ainda, né? Que pedido foi feito ao Garfield? Não imite o Odd. É, né? Uma ordem, na verdade. Sublinhe o verbo empregado para fazer o pedido, imite. Garfield obedeceu ao pedido? Sim, só que ele passou a imitar o dono dele, né? Leia esta outra tirinha. Venha comer, Garfield. Aí o Garfield vem pulando, né? E cai no chão. Você não é um planador, sabia? Aí o Garfield pensando, né? Cale a boca. Sublinhe os verbos empregados na forma imperativa, isto é, que indicam uma ordem. Primeiro, venha comer, né? Venha, né? E o outro é cale a boca, o cale. O que aconteceu entre o convite de John e a resposta do gato? O gato errou o pulo e caiu, né? Caiu no chão. O que você achou da resposta dada pelo gato? Mandando o John ali calar a boca, né? O Garfield. Né? Então, aí a resposta pessoal. O que você achou, né? Provavelmente é que o gato pensaria mesmo, né? Tá zombando dele. Página 200 a 201. Agora leia esta tirinha. Não abra o portão. Alô? O que é isto? Isto é um convite claro. E claro que pode não ser muito sábio abrir o portão. Mas isso não vai me impedir. Eu vou dar só uma olhadinha. Aí sai um monte de cachorro, né? A curiosidade matou o gato. No primeiro quadrinho, o verbo foi empregado no imperativo para dar uma ordem. Que ordem foi essa? Sublinha, né? Não abra. O gato respeitou a ordem dada? Para responder, observe o que o último quadrinho mostra. A gente viu aqui que ele foi atropelado por um monte de cachorro, né? Porque não obedeceu a ordem da plaquinha, então ele não respeitou a ordem dada. Leia esta propaganda. Ajude a salvar as crianças, cuide delas no trânsito. Reescreva os verbos no plural, dirigindo os apelos a muitas pessoas, né? Então, aqui tem abrace nossa causa, cuide das crianças no trânsito, passando para o plural, né? Abrace, fica abracem, cuidem, ajudem, cuidem, né? Então, ficaria aqui, abracem nossa causa, cuidem das crianças no trânsito, tá? Reescreva cada verbo dirigindo o apelo a nós. Abracemos, cuidemos, ajudemos, cuidemos. Acatar as formas vamos abraçar, vamos cuidar, vamos ajudar, que são mais coloquiais também, né? Então, podia servir aqui, né? Ajudemos a salvar nossas crianças. Cuidemos delas no trânsito, tá? Então, aí, empregando o pronome nós, que nós abracemos, que nós ajudemos, que nós cuidemos, tá? Então, a gente parava aqui, né? A atividade da página 202, né? Era só essa parte do agora você. E agora a gente vai para matemática. No Aprender Sempre, aquele livro fininho roxinho, né? Página 20 até a 22. Então, aqui na página 20, a gente tinha um probleminha, ó. No início do ano, Emerson pesava 43,9 quilos e o peso de Paulo era de 46,7 quilos. Sabendo que Paulo permaneceu com seu peso até o final do ano e que Emerson passou a ter o mesmo peso de Paulo, qual foi o acréscimo de peso de Emerson nesse período em quilos e em gramas? Então, se o Emerson pesava menos que o Paulo e passou a ter o mesmo peso que ele, para a gente saber
quanto de acréscimo ele teve, a gente tem que fazer uma continha de menos, achar a diferença, para saber quanto que ele alcançou nesse tempo. Então, 46,7 menos 43,9 dá 2,8, tá? Passando isso para gramas, né? 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, se eu multiplicar 2,8 por 1.000, né? Dá 2,8 kg ou 2.800 gramas, tá? Então, a resposta é essa. Ele teve um acréscimo de 2,8 quilos ou 2.800 gramas, ok? Vinícius e Caio costumam praticar atividades físicas fazendo caminhada. Eles costumam caminhar fazendo o trajeto do contorno de 3 praças, de forma retangular da cidade em que moram. Eles anotaram numa tabela as medidas de cada uma das praças da cidade. Então, aqui tem as 3 praças e a medida de largura e comprimento dela, tá? A largura seria essa parte aqui, tá? E o comprimento... Deixa eu pôr de outra cor, vou pôr de azul. E a parte de baixo aqui, né, seria o comprimento. Então, essa parte aqui, né, tem a mesma medida da de baixo e a do lado tem a mesma medida da do lado. Então, se eu sei a medida de um lado, a do outro é a mesma medida, tá? Aqui é 55,5 metros, aqui também é 55,5 metros. Aqui é 95,5 metros, aqui também é, tá? Mesma coisa aqui, ó. 100 e 90. 100 de largura, 90 de comprimento. E aqui na praça 3, 80 de comprimento e 80 de largura, tá? Aqui é um quadrado, então tem todos os lados com a mesma medida. Responda as questões. Qual a praça que possui o trajeto para a caminhada? Aqui embaixo a gente tinha um retângulo para fazer as continhas que a gente precisava. Então, antes de responder as perguntas, era interessante vocês calcularem o perímetro das 3 praças, tá? Quando a gente fala em trajeto, tá? Trajeto é a mesma coisa que perímetro, tá? Lembrando que o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados, tá? Então, quando ele te pede perímetro, quando ele te pede o trajeto, qual é o trajeto da praça? O trajeto seria a volta dela, né? Em volta dela. É o perímetro, a soma de todos os lados da praça. Quando ele te pede a superfície, aí sim é a área. A área é toda a área de dentro da figura. Aí tem que fazer aquela multiplicação, né? Base vezes altura. Mas como é só o perímetro, era só você somar todos os lados, tá? E não era somar só 2 lados. Cada uma das figuras tem 4 lados, então você tinha que somar as medidas de todos os lados. Ó, a praça 1, 55,5 mais 55,5 mais 95,5 mais 95,5 dava 302 metros. A praça 2, 100 mais 100 mais 90 mais 90 dá 380 metros. E a praça 3, 80 mais 80 mais 80 mais 80, ou 80 vezes 4, né? Porque tinha todos os lados iguais, 320 metros, tá? Então, qual praça possui o maior trajeto para a caminhada? A praça 2, né? 380 metros, ela que tem o maior trajeto, tá? E a maior praça também, né? Se eles derem 3 voltas completas nessa praça, qual a distância caminharão? Era só pegar o valor do perímetro, né, o trajeto dessa praça 2, e multiplicar por 3. Ele não vai dar 3 voltas? Então, vezes 3, tá? 380 vezes 3, 1.140 metros. Era o que eles percorreriam dando 3 voltas, né? Tá em metros aqui. 3 voltas nessa praça, tá? Assinale a alternativa correta para a questão. Quantos metros serão percorridos por uma pessoa quando ela completar 5 voltas na praça 3? Então, aqui, ele quer saber da praça 3. A praça 3 é essa, tá? A gente tinha calculado os perímetros das praças, né? O perímetro da praça 3 é 320 metros. Então, bastava eu pegar os 320 metros do perímetro e multiplicar por 5. Por quê? Ele falava de 5 voltas nessa praça. Então, 320 metros, que é o perímetro, é a soma de todos os lados da praça, vezes as 5 voltas, dava 1.600 metros. Então, a resposta certa é a letra C, 1.600 metros. Atividade 3. Gustavo propôs aos seus amigos as situações abaixo. Vamos ajudá-los. Marcos anda 2,5 km para chegar à igreja. E Celso, 2,35 km para ir de sua casa à mesma igreja.
quem caminha mais. Às vezes a gente acha que o número maior é aquele que tem mais algarismos. E quando se trata de números decimais, isso não é uma verdade, tá? Para a gente ter certeza, uma coisa legal de se fazer é o quê? Você colocar os dois números, comparar eles, colocando nas casas decimais. Eu peguei aqui o de unidade, tá? Depois da vírgula é décimos, centésimos e milésimos, lembram disso? Então, aqui o 2,5 quilômetros são 2 unidades e 5 décimos. E o 2,35 quilômetros são 2 unidades, 3 décimos e 5 centésimos. Eu posso pegar, para eu saber qual é maior, e completar com zero os campinhos que estão vazios, tá? Então, o 2,5, na verdade, é 2,50. 50 é maior que 35, né? 50 décimos aí, tá? Então, a resposta certa é o Marcos. Ele faz um trajeto maior para chegar na igreja, porque 2,5 quilômetros é um trajeto maior que 2,35 quilômetros, tá? 4 amigas treinam corrida. Elas combinaram que venceria o desafio quem percorresse a maior distância em 20 minutos. No quadro abaixo está indicado o desempenho de cada uma no tempo indicado. Então, aí tem a Ana, a Bia, a Carla e a Denise, tá? E todas elas têm aí o tanto que elas percorreram em 20 minutos. Mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Para eu saber qual percorreu o maior trajeto em 20 minutos, né? Que é o que o probleminha quer saber aqui, né? Elas combinaram que venceria o desafio quem percorresse a maior distância em 25 minutos. Então, quem tivesse o maior número aqui em quilômetros. Então, eu peguei e coloquei aqui as casas decimais, tá? Unidade, décimos, centésimos e milésimos. E coloquei todas as quantidades. 3 unidades, 2 décimos, 5 centésimos e 0 milésimos. É a da Ana. Aqui, no caso da Bia, 3,5, tá? 5 décimos. Para eu comparar bem, eu posso preencher com 0. O da Carla, 3 unidades, 4 décimos e 5 centésimos e 0 milésimos. E o da Denise, 3 unidades, 3 décimos, 5 centésimos e 0 milésimos. Então, só de bater o olho, eu já sei qual é o maior quando eu faço essa comparação usando as casas decimais. A Bia percorreu 3,5 quilômetros, mas se eu preencho a casinha dos centésimos e dos milésimos, eu sei que esse 3,5, na verdade, é 3,500, tá? Então, ela percorreu 500 metros a mais, aí, né? 500 metros, né? Diferente das outras meninas. A mais não, né? Diferente das outras meninas. A Ana, ela percorreu 3 quilômetros e 250 metros. A Carla percorreu 3 quilômetros e 450 metros. E a Denise percorreu 3 quilômetros e 350 metros. Já a Bia foi 3 quilômetros e 500 metros, tá? Ela percorreu 3 quilômetros e meio, tá? 3 quilômetros e mais a metade de 1 quilômetro. Então, aí, a Bia que ganhou o desafio. Sempre que vocês tiverem dúvida, quando vocês tiverem aí 2 números decimais ou mais, né? E não sabem qual é o maior, porque um tem mais algarismos e o outro tem menos, usa essa tática de colocar as casas decimais, né? Vocês conhecem a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar, né? E as casas decimais que a gente aprendeu esse ano, os décimos, os centésimos e os milésimos. Coloque esse número nesse quadro, a gente sabe que a vírgulazinha, é só colocar uma vírgula embaixo de vírgula, tá vendo que nem eu fiz aqui? Que você vai saber a exata posição desses números. E aí, de acordo com as casas decimais, a gente sabe qual número é maior. O número que cai na casa dos décimos é maior que o número que cai na casa dos centésimos. E os milésimos são menores ainda. Quanto mais para a direita, menor o número é. Quanto mais para a esquerda, maior o número é, tá? Então, levem essa tática aí para as avaliações também, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!